Você já se perguntou como foi o dia em que a primeira família humana realmente existiu? Não estou falando de Adão e Eva ou de lendas contadas ao redor do fogo, mas do momento real, registrado nas pegadas invisíveis do tempo, quando um pequeno grupo de Homo sapiens se uniu não apenas para sobreviver, mas para viver juntos como uma unidade, como algo que mais tarde chamamos de família. Hoje vamos viajar no tempo para cerca de 300 mil anos atrás, atravessando florestas intocadas, planícies perigosas e rios selvagens, para descobrir como esse laço começou e como ele moldou o destino de toda a nossa espécie. Naquele tempo, o planeta não era dividido por países, fronteiras ou estradas. O que havia eram vastos territórios inexplorados, onde cada passo podia significar alimento ou morte. O ar era mais limpo do que jamais respiramos, mas carregava o cheiro de predadores, felinos de dentes de sabre, hienas gigantes e até aves de rapina capazes de atacar crianças. A primeira família humana não vivia em casas. Seu lar era onde o abrigo natural se oferecia: uma caverna seca, uma copa de árvore segura ou uma fenda protegida por pedras. As noites eram escuras como breu, e sem o calor de uma fogueira, o frio podia ser letal. Não havia agricultura. Tudo que era consumido precisava ser caçado, pescado ou coletado no mesmo dia. Isso criava uma rotina de movimento constante. Cada amanhecer era uma nova expedição em busca de raízes, frutas, ovos ou pequenos animais. E quando a caça era bem-sucedida, a comida era compartilhada, mas nunca durava muito. O mundo natural não oferecia apenas ameaças, mas também oportunidades. Rios forneciam água e peixe, árvores ofereciam sombra e frutos, e as estações indicavam quando certos recursos estariam disponíveis. Os mais velhos do grupo tinham a memória desses ciclos e, ao transmiti-la, garantiam que os mais jovens soubessem onde procurar sustento em cada época do ano. Mas havia um desafio ainda maior: não estávamos sozinhos. Outras espécies humanas, como os neandertais, habitavam territórios próximos. Encontrá-los podia significar troca de conhecimento ou confronto mortal. O instinto de proteger os seus era mais forte do que qualquer impulso individual. E foi esse instinto, nascido no medo e na necessidade, que começou a transformar simples bandos de sobreviventes em algo mais profundo: famílias. Era um mundo que não perdoava erros, e nesse cenário brutal, o elo entre aquelas poucas pessoas se tornaria a diferença entre viver e desaparecer para sempre. Em meio a esse planeta selvagem, onde cada dia era uma disputa silenciosa entre vida e morte, o destino fez com que dois pequenos grupos humanos se cruzassem. Não foi um encontro planejado, nem marcado por simpatia imediata. Era um choque de presenças. De um lado, caçadores exaustos após dias seguindo manadas migratórias. Do outro, coletores que haviam se estabelecido provisoriamente perto de um vale fértil. No primeiro momento, a tensão era palpável. As mãos seguravam firmes lanças improvisadas. Os olhos se estreitavam avaliando se aquilo era ameaça ou oportunidade. Um simples gesto poderia transformar aquela aproximação em fuga desesperada ou em um banho de sangue. Mas talvez por fome, talvez por curiosidade, ninguém atacou. Pelo contrário, lentamente, sinais universais foram feitos: apontar para a boca, erguer um fruto, oferecer um pedaço de carne seca. A linguagem falada ainda era rudimentar, composta por sons guturais, grunhidos e gestos. Mesmo assim, a comunicação aconteceu. Aos poucos, perceberam que cada grupo tinha algo que o outro precisava. Um sabia onde encontrar raízes ricas em amido. O outro carregava pedaços de sílex, ideais para fazer pontas afiadas. E foi nesse momento que algo essencial começou: a troca. Mas essa aproximação não se limitou a recursos materiais. Entre olhares e gestos, surgiram laços sutis. Um jovem caçador se aproximou de uma mulher do outro grupo, não com agressividade, mas com uma oferta: um punhado de bagas silvestres. Esse gesto, aparentemente simples, carregava um significado profundo: confiança.
A convivência inicial foi cautelosa. Dormiam próximos, mas nunca misturados. Dividiam a fogueira, mas cada grupo mantinha suas ferramentas e seus alimentos separados. Com o tempo, as barreiras invisíveis começaram a se dissolver. Crianças de ambos os lados brincavam juntas, imitando os adultos, treinando para o mundo que as esperava. E os mais velhos, acostumados a décadas de solidão errante, percebiam algo novo. Havia segurança em números. O encontro que começou com desconfiança se tornou uma aliança. E dessa aliança nasceu uma nova configuração social. Uma pequena comunidade que, mais do que sobreviver, começava a viver. Pela primeira vez, homens e mulheres não estavam apenas unidos pela necessidade momentânea, mas por uma escolha: ficar juntos. E foi assim que, quase sem perceber, a primeira família, no sentido mais amplo da palavra, começou a tomar forma. Com a convivência se tornando rotina, algo inevitável começou a acontecer. As vidas se misturaram. As fogueiras noturnas, antes separadas, agora eram uma só, iluminando rostos que já não eram estranhos. O fogo, que antes servia apenas para afastar feras e aquecer corpos, passou a ser também um ponto de encontro, onde histórias eram contadas através de gestos, sons e expressões. E foi ali, à luz tremeluzente das chamas, que surgiram os primeiros vínculos de sangue. Não falamos aqui apenas de filhos nascidos dessa nova união entre grupos, mas de algo mais profundo: a percepção de pertencimento. Até então, cada indivíduo vivia para si e, no máximo, para pequenos bandos que duravam enquanto houvesse comida. Agora, a sobrevivência dependia de laços que ultrapassavam a necessidade imediata. Quando uma criança nasceu dessa união, a comunidade não apenas celebrou, ela se transformou. Os mais velhos se tornaram guardiões do pequeno, as mulheres se revezavam para alimentá-lo e protegê-lo, e os homens, mesmo não sendo pais biológicos, passavam a caçar pensando nele. Era a semente de um conceito que moldaria toda a história humana: cuidar do próximo como extensão de si mesmo. O impacto disso foi imenso. Um grupo unido por parentesco, real ou simbólico, se tornava muito mais coeso e resistente. Havia mais motivos para lutar, mais razões para se manter vivo. A criança não era só filha de um casal, era filha de todos. E em um mundo onde predadores rondavam constantemente e mudanças climáticas podiam acabar com fontes de alimento, essa união aumentava exponencialmente as chances de sobrevivência. Esse sentimento de nós também mudou a forma como se tomavam decisões. Agora, o instinto individual precisava ceder espaço a algo maior: o interesse coletivo. Isso incluía escolher rotas de migração mais seguras, evitar conflitos desnecessários e até dividir comida com aqueles que, por doença ou idade, não podiam mais caçar ou coletar. Mas talvez a maior mudança tenha sido na forma como esses primeiros humanos passaram a enxergar o tempo. Antes, o futuro era o próximo nascer do sol. Agora, havia a ideia de continuidade, deixar algo para os que viriam depois. Essa percepção plantou as raízes de tudo que viria a seguir na evolução social humana. O sangue compartilhado e a lealdade construída fora do sangue formaram um pacto silencioso. E desse pacto nasceu a base daquilo que milhares de anos mais tarde chamaríamos de sociedade. O clima estava mudando. Ventos mais frios sopravam sobre as planícies e as estações tornavam-se menos previsíveis. Para os primeiros membros dessa nova família humana, sobreviver já não era apenas uma questão de habilidade individual. Era uma prova diária da força do grupo. A caça, antes uma atividade que podia ser feita sozinho ou em pequenos pares, agora ganhava uma nova dimensão. Homens e mulheres se organizavam em verdadeiras expedições, onde cada um tinha um papel específico. Alguns cercavam a presa, outros criavam distrações, enquanto os mais fortes atacavam no momento certo. Esse nível de coordenação exigia não apenas força física, mas também algo que, até pouco tempo atrás, era raro: confiança mútua.
E a confiança não se construía apenas na hora da caçada. Durante as noites, todos compartilhavam as histórias do dia. Não eram apenas relatos de onde havia comida ou perigo, mas lições passadas de boca em boca, ajudando os mais jovens a aprender quais pegadas seguiam, quais plantas evitar e como reconhecer o rugido distante de um predador. Esse conhecimento partilhado era, por si só, uma arma poderosa contra a morte. Mas não eram apenas os animais que representavam a ameaça. Outros grupos humanos vagavam pelas mesmas regiões, disputando os mesmos recursos. Quando encontros aconteciam, o resultado variava. Às vezes havia troca de informações ou alianças temporárias. Em outras, confrontos violentos irrompiam. Nessas horas, a coesão interna do grupo fazia toda a diferença. Um bando unido tinha mais chance de intimidar rivais ou se defender com sucesso. E claro, havia as forças implacáveis da própria natureza. Tempestades, secas e ondas de frio podiam ser tão letais quanto qualquer fera. Nessas ocasiões, sobreviver significava adaptar-se rapidamente, mudar de território, improvisar abrigos, encontrar novas fontes de alimento. Tudo isso só era possível graças ao trabalho conjunto. A grande transformação dessa fase não estava apenas nas vitórias, mas na percepção que emergia. Sozinho, o ser humano era frágil, mas junto, tornava-se algo que nenhum predador conseguia facilmente derrotar. A sobrevivência deixava de ser apenas uma questão de instinto para se tornar uma estratégia coletiva. E nesse processo, eles estavam sem saber escrevendo a primeira grande regra da humanidade. Viver é lutar. Mas lutar junto é vencer. Com a sobrevivência cada vez mais dependente da união, algo novo começou a florescer na vida daquela primeira família humana: a cultura. Não no sentido sofisticado que conhecemos hoje, mas como um conjunto de práticas, símbolos e comportamentos que passavam de geração em geração. As noites ao redor do fogo tornaram-se mais do que momentos de aquecimento e proteção contra predadores. Eram ocasiões para ensinar, relembrar e criar. Histórias eram contadas não apenas para registrar acontecimentos, mas também para transmitir valores. O avô narrava como, em sua juventude, enfrentou um leão das cavernas. A mãe ensinava quais plantas podiam curar feridas. O irmão mais velho alertava sobre rios traiçoeiros. Aos poucos, esses relatos ganhavam elementos fantásticos, misturando fatos e imaginação, até se transformarem nos primeiros mitos, lendas que explicavam o mundo e davam sentido à existência. Os objetos também começaram a carregar significado. Uma pedra afiada deixava de ser apenas uma ferramenta para se tornar um bem precioso, às vezes decorado com marcas. Ossos de animais eram transformados em colares, não apenas pela beleza, mas como símbolos de força ou lembrança de uma grande caçada. Essas marcas e adornos eram um início rudimentar da linguagem simbólica que moldaria a história humana. Rituais começaram a surgir de maneira quase instintiva. Quando alguém morria, não era simplesmente abandonado. O corpo podia ser coberto com flores, pintado com pigmentos naturais ou colocado em uma posição específica. Esses gestos, aparentemente simples, revelavam algo grandioso: a consciência da morte e a necessidade de lidar com ela de forma coletiva. A música e a dança também faziam parte desse novo legado. O som ritmado de pedras batendo, paus percutindo ou assobios improvisados podia acompanhar celebrações, caçadas bem-sucedidas ou mesmo momentos de despedida. Esses atos reforçavam os laços do grupo e ajudavam a transformar o medo do desconhecido em algo compartilhado e suportável. Essa transmissão cultural tinha um efeito poderoso. Quanto mais tradições eram passadas, mais o grupo se fortalecia. O conhecimento acumulado permitia que as crianças crescessem sabendo mais do que seus pais sabiam quando tinham a mesma idade. Esse acúmulo não apenas aumentava as chances de sobrevivência, mas também plantava a semente de algo que, no futuro, mudaria para sempre o destino da humanidade: a capacidade de imaginar, criar e reinventar. No fundo, talvez eles não soubessem, mas estavam construindo algo que perduraria muito além de suas próprias vidas.
o legado invisível das tradições que moldaria todas as gerações futuras. Com o passar das estações, aquela primeira família humana havia deixado de ser apenas um pequeno grupo sobrevivente. Agora, eles eram os guardiões de um saber acumulado, de práticas e estratégias que começavam a transcender o simples instinto animal. O mundo ainda era brutal, predadores à espreita, mudanças climáticas repentinas, doenças desconhecidas, mas aos poucos, eles passaram a ver o futuro não apenas como ameaça, e sim como possibilidade. A chegada de novos membros, fruto de uniões com outros grupos que cruzavam seus caminhos, expandiu as relações e deu início a algo maior: redes de convivência. Essa troca entre famílias diferentes trouxe não só diversidade genética, mas também novas ideias, novas técnicas e novas histórias. Foi assim que caçadas passaram a ser mais elaboradas, ferramentas mais eficientes surgiram e, pela primeira vez, começou a se formar uma verdadeira comunidade. O território também passou a ser visto de maneira diferente. Antes, eles apenas seguiam os animais e as estações. Agora, certos lugares adquiriram significado especial. Um vale onde sempre havia água, uma caverna que servia de abrigo seguro, uma clareira onde o sol aquecia mesmo nos dias mais frios. Esses pontos se tornaram marcos na memória coletiva, quase como os primeiros endereços da humanidade. Com o tempo, os mais velhos começaram a perceber que estavam vivendo uma transição, do simples sobreviver hoje para o preparar o amanhã. Armazenar comida, proteger áreas estratégicas, ensinar habilidades com paciência, tudo indicava que a espécie estava se adaptando de forma mais inteligente e organizada. E talvez o ponto mais simbólico dessa virada tenha sido quando, numa noite silenciosa, uma criança perguntou ao avô por que o sol nascia todos os dias. A resposta não importava tanto quanto o fato de que, pela primeira vez, uma nova geração não estava apenas reagindo ao mundo, mas questionando-o. A curiosidade havia nascido. Essa capacidade de se perguntar por quê seria a centelha que, ao longo de milhares de anos, nos levaria a construir cidades, escrever livros, criar ciência e explorar as estrelas. Mas, naquele momento distante, tudo o que eles sabiam era que estavam mais unidos, mais preparados e mais confiantes do que nunca. Assim, aquela primeira família humana não só sobreviveu, eles acenderam a chama que nos traria até aqui. E agora eu te pergunto, se você estivesse ao lado deles naquela época remota, teria coragem de enfrentar o mundo como eles enfrentaram? Até o próximo vídeo.